não pode ter a pretensão de que o público mais amplo domina as mesmas regras de produção teórica, metodológica, historiográfica que a gente domina. Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Grupo de Trabalho de Teoria e História da Historiografia da Ampul Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBTHH. Esse projeto faz entrevistas com profissionais de história que atuam em diferentes espaços e trazem discussões importantes, né, que ajudam num trabalho de divulgação científica e de debates também que envolvem questões políticas e sociais ligadas ao campo da história. Eu gostaria de reforçar que o projeto tem um canal no Instagram, né, tem uma página no Instagram, @60 por extenso _história, no qual as entrevistas são divulgadas, e também gostaria de lembrar que as entrevistas disponíveis aqui no canal do Departamento de História do SERES, no YouTube, podem ser ouvidas, né, como no formato de podcast, no Spotify, num canal do mesmo projeto, que também é facilmente encontrado na plataforma Spotify, tá ok? Então, eu gostaria agora de saudar o nosso convidado da tarde de hoje, o professor Wagner Geminiano. Professor Wagner, que é professor da Secretaria Municipal de Educação do município de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, e também pesquisador do Proprietas, Grupo de Pesquisa Proprietas. Boa tarde, Wagner, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Gostaria de dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e dizer que é um prazer estar aqui com você. Agradecer também ao SERES, agradecer ao Grupo de Trabalho de Teoria da História e História da Historiografia da Ampul e a SBTHH pela organização desse projeto. Ok, nós que agradecemos. Wagner, a primeira pergunta, eu queria começar a colocar a primeira pergunta a partir da referência ao teu livro, né, que é uma obra importante publicada recentemente, que é um desdobramento, uma versão da tese de doutorado que você defendeu na Universidade Federal de Pernambuco, né, a invenção da historiografia brasileira profissional, geografia e memória disciplinar, disputas político-institucionais e debates epistemológicos acerca do saber histórico no Brasil, 1980-2012, publicado pela editora Mil Fontes, né? E a primeira pergunta, né, associando a tua experiência com essa pesquisa, já que o teu trabalho mapeia um pouco o campo profissional da história, em particular da pesquisa, né, e da divulgação científica também, de uma certa forma, pelos periódicos que você analisou, a partir dessa experiência de pesquisa, que mapeia justamente esse ingresso da história no século XXI, né, e também considerando a tua experiência como professor da rede municipal, como professor do chamado ensino fundamental, né, de história, ou seja, podendo vincular problemas tanto da pesquisa quanto do ensino de história nesse século XXI, a pergunta que eu coloco para você inicial é essa: na sua opinião, qual é, o que é, melhor dizendo, o que é a história para esse século, ou nesse século? Evandro, eu, a partir desse recorte que você coloca, que é o recorte da minha pesquisa também, eu vou pensar de um modo mais específico, que seria o conhecimento histórico no Brasil, especificamente, porque você fala do conhecimento histórico para o século XXI e no mundo inteiro, você teria que recortar outros contextos e outras realidades que têm suas especificidades e que pensam a produção de saber histórico a partir dessas especificidades. Mas eu diria que para uma sociedade como a nossa, uma sociedade como a brasileira, o conhecimento histórico ainda é indispensável, seja ele esse conhecimento que adentra o século XXI como um conhecimento disciplinar e disciplinado, assim como a figura do historiador, que é esse sujeito profissional que trabalha com as narrativas sobre o passado e que constrói versões sobre o passado a partir dessa disciplina na qual ela é formada, ainda é um conhecimento totalmente dispensável. Principalmente num país como o nosso e numa sociedade como a nossa, onde parece imperar não políticas de memória ou políticas de história ou de construção de uma determinada historiografia sobre o seu passado, mas muito mais políticas de esquecimento, onde projetar expectativas de futuro ou projetos de futuro para a nossa nação, para a nossa sociedade como um todo, a partir do recorte que a gente quer estabelecer, ainda é algo muito difícil ainda em construção. Especialmente num momento como esse, que a gente tem um governo que não se projeta para frente, ou não se projeta buscando construir uma nação, uma sociedade em direção ao futuro, mas se projeta em direção a um passado bastante reacionário, retrógrado, e que a gente tem visto, a gente precisa enfrentar com muita firmeza. Então,
nesse sentido, eu considero a história, o saber histórico, algo indispensável ainda na nossa sociedade, mas dentro disso que eu chamo de um saber indispensável, ele precisa ainda caminhar em direção, eu acho que de forma mais compassada e de forma mais organizada, em direção a vários limiares. E o que é que eu quero dizer com isso? Ao longo do século XXI, o saber histórico no Brasil ele caminhou muito rapidamente, muito celeremente em direção àquilo que eu estou chamando de um limiar de cientificização. A gente conseguiu essa especialização do nosso campo, a gente conseguiu essa organização da nossa área. Ela hoje, no Brasil, é um saber disciplinado, como eu coloco na minha pesquisa, como eu coloco no meu livro. A gente tem um campo organizado, a gente tem uma geografia disciplinar, a gente tem uma memória disciplinar, a gente tem um cânone, a gente tem protocolos, a gente tem regras, a gente tem uma comunidade enorme que consegue se organizar. Então, esse saber histórico se organizou ao longo desse século XX desse modo, mas ela precisa começar a se pensar a partir de outros limiares que também constituem, como eu entendo, a própria conformação do saber histórico em um dado período e um dado espaço, que são, por exemplo, os limiares de politização e de etização. Essas discussões políticas e éticas, elas precisam se tornar, como elas foram ao longo, como as discussões em torno ou não da cientificidade da história foram centrais nos anos 80 e 90 e nos inícios dos anos 2000, as discussões sobre a politização do saber histórico, as discussões éticas em torno do saber histórico precisam se tornar ou caminhar no mesmo compasso e na mesma velocidade que essas discussões da cientificidade ou não, do saber histórico apareceram ali no final dos anos 80, 90 e ao longo da primeira década dos anos 2000. E isso, do meu ponto de vista, Evandro, isso faria com que o saber histórico no Brasil ela saísse quase que hegemonicamente dessa discussão em torno da pesquisa histórica. Do meu ponto de vista, a pesquisa histórica no Brasil, ela, apesar dos atropelos que a gente tem vivido nos últimos anos, ela tem sido vigorosa, ela tem se mostrado vigorosa, ela tem se mostrado com extrema qualidade em todos os níveis, em todas as áreas. Eu acho que para quase todos os objetos com os quais a gente possa imaginar, a gente tem pesquisadores vigorosos produzindo com a mesma qualidade de qualquer outra historiografia internacional. Mas ela não caminhou na mesma velocidade quando a gente pensa nesses outros limiares, de politização, de etização e também de estetização. No sentido de que, por exemplo, os limiares de politização e de etização, do meu ponto de vista, eles estariam mais ligados à dimensão do ensino. Por mais que é preciso haver uma ética da pesquisa histórica, e nós temos historiadores que são eticamente comprometidos com seus objetos de estudo, com as suas pesquisas, que fazem isso cumprindo a partir de determinados valores e princípios, mas isso se concretiza, do meu ponto de vista, na construção do saber histórico, nessa relação com o ensino. Porque é o ensino que forma, é o ensino de história que aponta para a formação de um sujeito para além dos muros da academia, seja na escola básica, seja no ensino médio, ou seja em outras dimensões, mas é esse saber histórico também que se materializa no ensino, que aponta para quais valores a gente quer construir socialmente, para qual tipo de sujeito a gente quer construir socialmente. Se é um sujeito democrático, se é um sujeito que aceita a diversidade, se é um sujeito que consegue dar conta da pluralidade e da diversidade que formam e que constituem a nossa sociedade brasileira. A gente tem visto isso, essas discussões têm aparecido muito nos últimos 5, 6, 7 anos, muito em função das transformações que a própria universidade tem experimentado, e os cursos de história não são diferentes. Quando você tem o aparecimento de sujeitos outros que não estavam presentes, por exemplo, lá nos anos 90, no início dos anos 2000 nas universidades, e que agora aparecem que interpelam e que trazem essa discussão muito mais claramente. É uma discussão que, em grande medida, ela veio de fora para dentro da universidade e para dentro dos cursos de história. Não foi uma discussão que necessariamente tenha nascido ou tenha emergido dentro dos cursos de história ou da geografia disciplinar do que era a história no Brasil até o final do século XX e início do século XXI. Então, a gente precisa dar conta disso, desses limiares de politização e de etização. E quando eu falo de um limiar de politização, não estou dizendo da gente partidarizar aquilo que a gente produz enquanto conhecimento histórico, mas no sentido de dizer que aquilo que a gente produz enquanto saber histórico tem uma implicação política na sociedade em que a gente vive. Porque ela transmite ideias de sociedade, valores, ela transmite determinadas concepções de tempo, determinadas concepções de sociedade, e a gente precisa pensar como caminhar ou encaminhar isso.
isso se dá necessariamente não só a partir da pesquisa circular entre os pares, mas se dá necessariamente pelo ensino da história. É o ensino de história que faz com que isso chegue a um público muito mais amplo do que os especialistas, do que os pesquisadores, do que os pares. E isso se faz a partir de um outro limiar, que é aquilo que eu chamo de um limiar de estetização, que são os modos, que são as formas de você apresentar esse saber, que implica também em como esse saber é produzido na pesquisa, de como você vai definir sua pesquisa, mas implica também em como você vai pensar como esse saber pode ser circulado ou disseminado para um público mais amplo. É diferente você querer construir um texto de história, uma narrativa de história, pensando ele a partir de um limiar de cientificação para uma pesquisa, do que você construir um texto de história para um ensino de história. São formas, são modos diferentes, e assim como também é diferente o modo de você comunicar para um público mais amplo, para fazer aquilo que se tem colocado hoje em dia como uma história pública que alcance uma parcela muito maior da sociedade, que não só os especialistas, que não só os estudantes que estejam na escola básica ou na universidade. Então isso ainda são alguns desafios que essa história do século XXI, sobretudo aqui no Brasil, ainda tem, de como alinhar melhor, de como relacionar melhor esses diversos limiares. Do meu ponto de vista, isso eu coloco na minha tese e também que se desdobra no livro, essa dimensão da pesquisa está muito bem resolvida no Brasil, acho que está muito bem organizada no Brasil. As políticas públicas que expandiram os programas de pós-graduação ao longo dos anos 2000 ajudaram muito a essa conformação, essa redefinição da historiografia brasileira e dos seus campos, das suas áreas, das suas sub-áreas e dos seus diversos temas, objetos com os quais nós trabalhamos aqui no país. Mas isso não chegou com a mesma velocidade, não chegou do mesmo modo no ensino de história e em como nós comunicamos isso para além dos pares. A gente precisa pensar esses outros limiares, não só em relação à pesquisa, mas em relação a essas outras dimensões com os quais o saber histórico, com os quais nós, historiadores, temos de nos relacionar. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é isso. A historiografia, ou a história, ainda é indispensável para a nossa sociedade, mas a gente ainda tem muita coisa para resolver, para mostrar para essa sociedade, que em grande medida nos financia como historiadores profissionais, de que esse saber realmente é indispensável. Ele é indispensável, hoje, eu diria, que muito mais para nós historiadores profissionais, isso é muito claro, mas para a sociedade, a gente tem visto os diversos negacionismos históricos que têm percorrido e têm circulado, isso parece não estar muito claro. Há uma noção, senso comum de história, que não é necessariamente a nossa, aquela com a qual a gente trabalha. Então, a gente precisa encontrar esses caminhos, encontrar estratégias de mostrar que isso que a gente chama de saber histórico e tem que permanecer sendo indispensável se a gente quer construir uma sociedade democrática, plural, diversa, etc. Sim, eu gosto muito desse caminho que você faz de pensar assim as formas, né? As formas e as linguagens, né? Aquela questão assim de não necessariamente significa pegar um artigo científico e tentar converter em algo mais didático ou mais acessível, mas não. Aquele artigo científico tem um valor, ele circula dentro dos pares, entre profissionais, mas ele precisa de uma versão, ele tem que ser reescrito, né? Para que se torne um conhecimento em trânsito e que atinja mais pessoas. Ele exige essa reescrita e o uso de outras linguagens. Isso é muito legal também, porque você permite que a gente reflita um pouco sobre esse próprio projeto aqui, né? Uma entrevista nesse formato tem a pretensão de discutir esses assuntos todos com um público mais amplo, né? Não necessariamente com quem está atuando ou é estudante universitário nesse momento, por exemplo. Mas a ideia é abrir, então, essa necessidade de uso de novas linguagens e de manutenção de linguagens consolidadas, mas de uma reescrita, né, de outras formas de divulgação também científica e de trocas de conhecimento, enfim. E isso significa, como na sua fala ficou bem evidente no seu livro também, isso não significa abrir mão dos acordos éticos estabelecidos na pesquisa. Não, isso aí fundamenta tudo que vai ser feito nos outros espaços, em outras linguagens, com outros propósitos, tentando atingir os alunos, estudantes do ensino fundamental, médio, e um público em geral, preocupado com a história, ou interessado em história, né? Então, isso também... Não, de modo nenhum, Evandro. Essas coisas, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que a base da produção do conhecimento histórico da história necessariamente é a pesquisa,
rigorosa, cientificamente orientada, dentro dos protocolos que a comunidade vai definindo de acordo com os diversos contextos, as diversas realidades, mas a gente tem que pensar que a gente não fala só para os pares. O saber histórico ele não se encerra só nos pares ou na comunidade ou intra-universidade. Esse saber histórico que é produzido aí precisa circular para além dessa universidade e chegar a esse público mais amplo. Até porque no Brasil, se você, como eu coloco isso no meu livro, se você pensa em termos de Brasil, é essa sociedade que nos financia. A maioria das pesquisas que nós fazemos é financiada por dinheiro público. Então, isso tem que retornar de algum modo para essa sociedade, para esse público mais geral. Agora, ele não pode retornar com os mesmos protocolos, com as mesmas regras com as quais nos comunicamos entre nós. Exato. A gente não pode ter a pretensão de que o público mais amplo domina as mesmas regras de produção teórica, metodológica, historiográfica que a gente domina. Isso não vai acontecer nunca. Seria muito bom se a gente tivesse uma sociedade toda ela formada de historiadores, mas isso é inimaginável. Então, o público em geral, ou a sociedade em geral, ele opera por outras regras. E esse saber que a gente produz na academia, com muita qualidade, descortinando diversos problemas inerentes à sociedade brasileira, à sua própria formação enquanto sujeito, enquanto sociedade, isso precisa chegar a eles para que isso produza efeitos nessa sociedade também. Efeitos políticos e éticos também. Que essa ética com a qual a gente trabalha nas nossas pesquisas, ela possa chegar a essa sociedade, mas chegar de um outro modo. E ela só chega de um outro modo se essa linguagem com a qual a gente vai comunicar para esse público entende com qual protocolo, com qual regra esse público se comunica. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que ser especialista ou dominar várias linguagens ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que quem produz o texto, o artigo científico, a tese, a dissertação, também ele tem que produzir esse texto mais acessível. Mas a gente precisa construir esses canais, a gente precisa construir determinados modos e determinadas estratégias, determinadas formas que isso chegue ao público. A gente já tem tido várias iniciativas, principalmente nesse período de pandemia para cá, que tem feito isso. Entrevistas como essa, que você está organizando em torno desse projeto. O AMPU tem várias iniciativas, o Lupa tem criado várias iniciativas, a gente tem visto podcasts, a gente tem visto várias iniciativas de outras linguagens mais acessíveis ao público e à sociedade com a qual a gente convive hoje. Eu acho que isso é uma dimensão do saber histórico também que deve ser matizada. A gente não deve só ensinar as pessoas ou querer ensinar as pessoas a como lidar ou a como pensar temporalmente, ou pensar a temporalidade, mas como a partir dessa diferenciação entre passado, presente e futuro, como é que a gente pode colocar para as pessoas como isso torna a relação dela com o mundo, a relação dela com a sociedade, a relação dela com as questões do tempo presente dela, mais fáceis de serem organizadas, mais fáceis de serem construídas em torno de um dado sentido ou de dados sentidos de sociedade, de sujeito, de realidade. Exatamente. E também levar em consideração o fato de que, infelizmente, a maior parte da população não chega à universidade. Né? Então, isso também, né, faz a gente pensar na importância desse tipo de movimento e de trabalho com linguagens e, enfim, com experiências, né, tentativas de aprimoramento nesse sentido. Mas aproveitando também o caminho da sua resposta, o que nós ganhamos e perdemos, então, quando nós nos tornamos uma disciplina científica, um curso universitário no século XIX, há pouco mais de 200 anos atrás? Em termos de ganhos, eu já apontei um pouco isso na resposta, mas eu vou deixar um pouco mais especificado. Eu acho que a historiografia brasileira ganhou muito ao longo dos últimos anos, principalmente a partir dessa dimensão da pesquisa. A gente tem uma pesquisa que se especializou, ela se profissionalizou, ela se institucionalizou, e ela hoje é absolutamente sofisticada. Como eu havia dito anteriormente, ela não deixa nada a desejar nenhuma outra historiografia do mundo. Talvez a nossa grande dificuldade é tornar essa historiografia que é produzida aqui no Brasil mais conhecida internacionalmente, sem uma centralidade dessa ideia de internacionalização que muitas vezes a própria CAPES exige, os próprios programas de avaliação existem, uma necessidade urgente de internacionalização, sem pensar o que necessariamente seria essa internacionalização e como nós, enquanto historiadores que estamos em um país do capitalismo não central, nos colocamos nisso. Mas eu acredito que esse processo de disciplinarização da história ao longo dos últimos 20, 30 anos produziu uma pesquisa histórica e historiográfica no Brasil de primeiríssima qualidade. Isso foi um ganho enorme, isso foi uma
um salto de qualidade enorme. Se a gente pega, por exemplo, aquilo que era produzido em termos de historiografia, eu não estou querendo colocar isso aqui em termos de... A gente sabe que cada período produz a sua historiografia de acordo com os protocolos e as regras que se tem. Mas do ponto de vista da história disciplinada, se você pega textos dali do início dos anos 80 e compara com textos de agora, principalmente os textos de discussão teórico-metodológica, de história da historiografia, a gente vê o salto de qualidade nas discussões, a sofisticação nas discussões que a gente tem hoje. A gente tem historiadores hoje no Brasil que não precisam estar recorrendo, por exemplo, a teóricos estrangeiros para estar dando sustentação aos seus trabalhos, às suas teses. A gente já consegue avançar nesse sentido de construir uma historiografia, uma teoria da história que é própria nossa, pensando a partir da nossa realidade, de conceitos criados aqui mesmo, sem serem importados. A gente não faz mais aquilo que foi muito feito ao longo dos anos 80 e 90, que era apropriar um conceito que foi pensado para a França e trazer ele e transplantá-lo quase que automaticamente para a realidade brasileira. E aí você fazia uma análise aqui, quando você ia ler, você parecia que estava falando sobre Paris, quando na verdade você estava falando de São Paulo e de Rio de Janeiro. Então hoje a historiografia brasileira consegue fazer essas mediações, consegue fazer essas adaptações, consegue pensar e transformar esses conceitos a partir da realidade que é nossa. E sem estar, como eu posso dizer, sendo subserviente a nenhum outro grande centro internacional. A gente tem feito isso com absoluta qualidade. Então isso é um ganho enorme. Mas, como eu disse, já pegando um pouco daquilo que eu coloquei na primeira resposta também, eu não digo que são perdas, eu digo é algo que ainda falta a gente construir. A gente precisa ir construindo isso com mais afinco, como a gente construiu essa dimensão da pesquisa com tanta qualidade. Que a gente ficou ao longo dos últimos 30 anos, eu digo, nesse afinco de construir essa pesquisa, nesse afinco de afirmar o campo, nesse afinco de organizar essa geografia, de tornar a história no Brasil uma história disciplinar e disciplinada, que a gente acabou perdendo esse contato com o mundo para além da academia. Principalmente com essa dimensão que eu havia colocado anteriormente, essa dimensão do ensino. O ensino foi ficando, por esse contexto, não por um erro, não por uma perda, mas em segundo plano. Então, se a gente tem agora uma pesquisa vigorosa, essa dimensão dessa pesquisa vigorosa ela precisa se relacionar de forma vigorosa também com essa dimensão do ensino e trazer isso também para esse diálogo com a escola básica. Não no sentido de que a universidade vai ensinar, mas no sentido de que a universidade tem muito a contribuir porque ela produziu muito em termos de pesquisa. Mas como é que nós vamos nos comunicar com essa escola básica? Como é que a gente vai chegar para dar conta disso lá com o ensino de história da escola básica, com os professores que estão lá na escola básica, que muitos deles muitas vezes não foram formados dentro desse processo disciplinar com o qual eu estou colocando aqui, mas se formaram um pouco antes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ainda construir. Precisa ser construída e eu vejo como uma das grandes urgências hoje da historiografia no Brasil. Como a gente vai estabelecer esse caminho ou essa relação entre a pesquisa e o ensino de forma tão sofisticada como a gente fez na construção das diversas áreas de pesquisa que a gente tem no Brasil. Uma outra dimensão, só para ir finalizando essa segunda questão, que eu acho que a gente precisa, aí eu acho que foi uma perca mesmo, a gente perdeu essa capacidade de inserção política em diversos espaços institucionais dos anos 80 para cá. Se você pega alguns historiadores dos anos 70, dos anos 60, e até mesmo do final ali dos anos 80, muitos deles estavam inseridos em debates tidos como nacionais, participando das discussões sobre o que era o Estado brasileiro, de como esse Estado brasileiro deveria se organizar, discutindo o que era a própria universidade, propondo projetos de universidade. Você tem historiadores ocupando cargos importantes nas diversas esferas institucionais do Estado brasileiro. E dos anos 80 para cá, não, a gente teve um recrudescimento e a gente foi perdendo esses espaços. E do ponto de vista político, não há espaço vazio. Alguém vai ocupar esse seu espaço, alguém vai ocupar esses lugares, e muitas vezes começou com os jornalistas que escreviam narrativas sobre o passado. Os jornalistas ocuparam esses espaços na mídia, ocuparam esses espaços institucionais e passaram a falar em nome dos historiadores. E mais recentemente você tem, com a internet, com as redes sociais, uma série de youtubers, de influencers, que muitas vezes nem a formação em história tem, mas que estão falando muitas vezes como
como historiadores e vendendo uma narrativa historiográfica histórica como se historiográfica fosse. Então, isso, do meu ponto de vista, foi uma perca. Em grande medida trazida por essa demanda enorme dos anos 80 e 90 de construir uma cientificidade para a história, de disciplinar a história no Brasil e de colocá-la em determinados marcos de cientificidade, mas a gente perdeu isso. Isso, do meu ponto de vista, foi uma perca e a gente precisa correr muito atrás. Esses esforços de história pública que a gente está tendo hoje é um pouco disso, essa tentativa do historiador voltar a ocupar esse espaço. E, do meu ponto de vista, isso passa também necessariamente por essa relação com o ensino. Essa relação com o ensino é fundamental, porque eu considero o lugar do ensino, sobretudo na escola básica, um lugar fundamental daquilo que a gente chama de história pública. Não há outro espaço hoje no Brasil que a gente alcance mais gente do que o ensino de história na educação básica. São 40 milhões de matrículas, são 40 milhões de alunos que estão lá na escola, com os quais tem que ter um professor de história ali, se comunicando, se relacionando com eles, e essas dimensões passam necessariamente por aí. Por mais que essas outras ações, para aqueles que não estão mais na escola, sejam necessárias também, porque a gente tem uma parcela da sociedade que já não está mais na escola e, como você bem disse, não vai para a universidade e que precisa ter acesso a esse conhecimento histórico de qualidade e produzido profissionalmente. Muito importante esse ponto, assim, porque você coloca algo que, inclusive, apareceu em algumas entrevistas anteriores e você reforça agora com as suas ideias, que é justamente isso. Pensar no sistema de ensino, pensar projetos que envolvam, por exemplo, a articulação da universidade com a escola e qual é o papel das humanidades, em particular da história, nesse tipo de projeto, recuperar esse tipo de debate, porque assim sozinhos não conseguiremos, assim. Não. De fato, vai precisar ser uma integração entre áreas de conhecimento em nome da educação propriamente dito, assim. Nós vamos, claro, com as nossas especificidades da história, colaborar, né? Mas nesse mesmo sentido, a próxima pergunta vai nessa direção também. Qual é a importância do ensino? Acho que você, de uma certa forma, você já respondeu, mas se você quiser acrescentar algo que você acha que ainda não disse, que pode ser importante, e até pela sua experiência, eu quero frisar isso, né? Sua experiência como professor do Sistema Municipal de Ensino em Pernambuco, eu acho que isso tem um valor muito importante para esse projeto, porque nós temos inscritos e muitos interessados nesse projeto que estão assistindo às entrevistas, que são professores. São egressos dos cursos de História e atuam em escolas públicas do Brasil, né? Qual é a importância do ensino de História hoje e, na sua opinião, em termos de currículo, o que sobra e o que falta, se sobra e falta alguma coisa nos currículos que formam professores de História hoje? Eu vou começar a responder essa terceira questão a partir de algo que eu deixei em aberto na questão anterior, justamente para poder encaminhar melhor isso agora. Eu acho que uma das coisas que nos nossos currículos de História ainda falta muito hoje é pensar quem é esse sujeito historiador que a gente quer formar. Porque, como eu coloco na minha tese, a maioria dos cursos de História, eu acho que isso é quase um dado inconsciente mesmo, até mesmo quando os professores vão fazer suas ementas, a gente está passando num dado modelo de historiador, num dado ético de historiador, que é o do pesquisador. E aí eu acho que o que falta ainda nos currículos de História é pensar esse historiador também como um professor de História. Isso é uma falta enorme ainda nessa historiografia do século XXI ainda. Isso ainda falta. Pensar ainda o historiador não só como aquele que pesquisa, não só como aquele que é talhado ou forjado para produzir uma tese, um artigo, uma dissertação ou um livro, mas necessariamente como aquele também que vai dar uma aula de história na educação básica. Isso falta nos nossos currículos. E uma outra questão alinhada a essa ou derivada dessa é que a gente ainda pensa muito isoladamente a ideia do ensino de história. Se você pegar todas as pesquisas sobre ensino de história, é como se a história fosse uma dimensão isolada da educação no Brasil. A gente tem muitas pesquisas boas, de qualidade, sobre o ensino de história, mas que não consegue relacionar o ensino de história dentro de uma perspectiva de uma educação pública, porque uma educação pública não se faz só com história. História é apenas uma das disciplinas dos componentes curriculares. A gente tem a geografia, com quem a gente dialoga muito pouco, a gente tem a matemática, com quem a gente não dialoga, a gente tem as linguagens, com as quais a gente dialoga muito pouco, mas a gente tem trabalho sobre linguagem, sobre ficção, essas coisas, mas dentro do nosso próprio campo. Então, a gente precisa expandir essa relação dentro dos cursos de graduação em História, e isso precisa começar pelos cursos de graduação em História, para pensar o ensino de História
dentro desse contexto mais geral de uma educação pública. E quando eu falo de educação pública, está envolvida essas outras disciplinas. Basta só ver como os cursos de graduação estão organizados dentro das universidades. E quase todas elas. Eu não conheço nenhuma experiência que faça diverso. A gente faz parte dos departamentos de educação, o curso de História está lá dentro dos departamentos de educação, mas a gente não dialoga com o pessoal da educação. A gente não conhece o que é que o pessoal da pedagogia está fazendo, a não ser que o professor trabalhe especificamente lá no departamento. Mas o departamento em si está muito preocupado com as suas pesquisas, com seus objetos, com seus temas. Quando, na verdade, a gente forma professores também. Necessariamente a gente forma professores. A maioria dos nossos alunos que saem dos cursos de graduação vão para uma sala de aula de educação básica, porque é hoje o maior mercado de trabalho, o maior espaço de trabalho. São pouquíssimos que vão seguir na pesquisa, porque seguindo a pesquisa você necessariamente tem que fazer um mestrado para que você tenha uma bolsa, para que você se sustente financeiramente. E depois você vai para um doutorado ou para um pós-doutorado em seguida, para que depois você pense no mercado de trabalho para se inserir num IES de nível superior. Mas, necessariamente, a maioria dos alunos dos cursos de graduação, eles vão para a educação básica como professores. E aí, se você pegar, por exemplo, os nossos cursos de graduação, muito poucos deles têm disciplinas discutindo políticas públicas de educação. É verdade. FUNDEB, merenda escolar, programa de transporte escolar, programa de permanência para a educação básica, legislação da educação básica, como é que se estrutura. Então, eu digo isso porque eu já fui secretário municipal de educação e a gente recebe os alunos recém-chegados das universidades. A maioria não sabe sequer o básico da estrutura da organização pública, da educação pública no Brasil. Eles vão aprendendo ao longo do período, porque eles não vêm com essa formação dos cursos de história. Não vêm com essa formação. Então, o cara sabe muito sobre história, sabe muito sobre o ensino de história, mas na hora de articular isso com o geral, aí isso falta. Isso é um problema. Isso é um grande problema que, infelizmente, no Brasil, as formações continuadas em rede, elas estão começando a se estruturar agora, que é justamente onde você vai corrigindo aquilo que não foi construído adequadamente na universidade. Mas isso, do meu ponto de vista, desse meu lugar de professor de educação básica e de pesquisador nessa área, isso é uma falta enorme. Isso é um erro, não diria um erro, mas uma falta, é algo que precisa ser construído, é um vazio enorme nos nossos currículos. Poucas universidades, poucos cursos fazem essa discussão. E se você pensa, por exemplo, a partir da outra área que eu pesquiso, que é a teoria da história, a metodologia da história e a história da historiografia, essa discussão, aí é que essa discussão do ensino passa bem ao largo mesmo. Outra questão que a gente pensa pouco em relação aos nossos currículos é como esses currículos são estruturados, por exemplo. A própria questão da estruturação das disciplinas de teoria e metodologia da história e historiografia ao longo de um currículo do curso de história. A gente pensa muito pouco isso do ponto de vista pedagógico e didático, por exemplo. Eu acho muito inadequado você, por exemplo, colocar cadeiras de teoria da história no segundo e no terceiro período. É uma outra linguagem. Eu não estou dizendo que é uma linguagem difícil, mas é uma linguagem que requer um determinado protocolo de leitura que os alunos do primeiro e do segundo período ou do terceiro período ainda não construíram para dar conta disso. E eu digo isso porque isso fez parte da minha formação. Quando eu entrei no curso de História, na UFCG, a gente tinha introdução aos estudos históricos no primeiro período, aí teoria no segundo e teoria no terceiro. E metodologia no quarto. Cara, eu fiz essas cadeiras porque a gente tem que fazer essas cadeiras, tem que pagar essas cadeiras. Mas eu só vim entender e compreender a maioria dos textos com os quais eu trabalhei lá no primeiro, no segundo, terceiro e quarto período, quando eu estava no final do curso. Porque eu já tinha, porque ao longo dos outros períodos eu fui construindo e entendendo quais eram as regras de leitura daqueles textos. No segundo período, no terceiro período e no quarto período, eu estava engatinhando naquilo. Então, muitos daqueles textos faziam muito pouco sentido para mim. Na época a gente lia muito Michel de Certeau, Foucault, a gente lia muito Deleuze, Hobsbawm, tal, o Ginsburg. E muitas daquelas discussões ficavam meio que pairando ali pelo ar. A gente lia o texto novamente e a gente não conseguia dar conta daquilo, principalmente para trazer do texto, trazer daquela discussão para aquilo que a gente tinha que fazer, seja enquanto pesquisador ou seja enquanto professor lá na educação básica. Então aquilo é como se não fizesse sentido, nem para a pesquisa naquele momento, nem para aquilo que eu fazia dentro de sala de aula, ou para aquilo que as pessoas que já estavam começando a dar aula faziam dentro de sala de aula. Então, onde é que cabe a teoria da história? Onde é que cabe a metodologia da história? Onde é que caberia a discussão de história da historiografia dentro daquilo que eu faço? Aí você só vai começar a entender isso
lá no final do curso, quando você começa a fazer uma pesquisa, porque você tem que apresentar um TCC. Aí você começa a entender como é que a coisa funciona, ou para que aquilo está ali. Ou se não, depois quando você entra no mestrado, entendeu? Então, eu acho que são coisas que precisam ser repensadas, né, dentro dos cursos de graduação, dentro dos currículos e dentro dessa relação da história com essas outras disciplinas. Principalmente quando a gente vai pensar a questão da educação pública no Brasil. Não existe ensino de história sozinho, isolado. Só para finalizar, em relação à base, por exemplo, há uma crítica enorme em relação à base de história, como se existisse só a base de história. Mas a Base Nacional Comum Curricular, ela é composta de vários outros componentes, de várias outras etapas, de várias outras modalidades. Então, o ensino de história precisa ser pensado dentro desse contexto mais geral. Como é que o ensino de história foi pensado ali dentro daquela base como um todo? Como é que ele se relaciona com a base de geografia, de artes, de ensino religioso, de linguagens, de matemática, etc, etc. Entende? Uhum. Interessante isso, esse dado que você traz ao refletir sobre o currículo, assim, de articular, quer dizer, a própria ordem de distribuição das discussões formativas, né, que formam um profissional, dialogando com as experiências propriamente desse profissional, que vai ser da pesquisa em alguma escala, mas em particular, porque a maioria são cursos de licenciatura, como você disse, enfatizou muito, majoritariamente os cursos de história formam licenciados, ou seja, professoras e professores, são esses que são formados. Então, articular, né, esse currículo ser pensado de uma forma mais orgânica e viva em relação às experiências profissionais próprias que esse sujeito, né, que esse profissional vai ter. Isso é um ponto importante para a gente pensar. Wagner, mas eu vou colocar para você agora vou articular duas perguntas aqui, porque eu acho que elas têm relação, se você puder pensar conjuntamente. A primeira delas, até pela sua atuação nesse processo, né, atuação direta mesmo que você teve, qual é o seu ponto de vista sobre o reconhecimento da profissão pelo Estado, depois de muita luta, décadas de luta, né, há pouco menos de 2 anos atrás, né, o reconhecimento da profissão de historiador por parte do Estado, qual é a importância disso, qual é o seu ponto de vista sobre isso, e também pensando, então, esse profissional reconhecido agora, do ponto de vista jurídico, legal, enfim, um profissional que existe para o Estado e deve existir para o país, qual é o papel desse profissional justamente num contexto em que, ao mesmo tempo em que no Brasil se reconhece a profissão, há uma onda, não só no Brasil, mas enfim, uma onda mundial, mas em particular pelas experiências brasileiras se enfatiza, de negacionismos em geral da ciência, mas em particular de negacionismos históricos que afetam essa dimensão que você enfatiza desde o início, essa dimensão ética, moral, enfim, da sociedade brasileira. Evandro, assim, no início da discussão sobre a profissionalização no Brasil, retornando um pouco ali aos anos 2000, havia dentro da própria comunidade algumas pessoas, alguns colegas que criticavam bastante. Mas eu acho que ela saiu num momento muito adequado, sabe? No momento em que justamente a gente estava mais precisando de um amparo legal e um reconhecimento do próprio Estado pelo reconhecimento daquilo que a gente faz enquanto profissional. Então, eu vejo como muito positivo o reconhecimento do Estado brasileiro sobre a nossa profissão. E muito mais simbólico ainda vindo num governo como é o governo Bolsonaro, apesar dele, já que ele vetou, e é o Congresso Nacional que, em grande medida, a Casa dos Representantes da Sociedade Brasileira, que ratifica e endossa, de certa maneira, de que os historiadores e, portanto, a história profissional, como a gente produz, ela é necessária. E aí retoma um pouco aquilo que eu tinha dito lá no início da minha primeira questão. A sociedade brasileira, com a ratificação pelo Congresso Nacional, endossa que, sim, nós, historiadores, e a história por nós produzida ainda é absolutamente necessária para a nossa sociedade. Então, eu vejo muito positivo desse ponto de vista simbólico e político, mas também do ponto de vista legal, no sentido de que a gente tem sofrido ataques institucionais também, em que você tem uma retirada do historiador, da presença do historiador, enquanto professor, enquanto pesquisador, de diversas áreas. Então, a lei garante que onde houver a necessidade de alguém que escreva profissionalmente sobre o passado, essa pessoa tem que ser o historiador profissional. E a legislação diz que é aquele formado na academia, aquele que tem um diploma de historiador, aquele que passou por um curso de graduação, aquele que foi formado dentro dos protocolos de cientificidade da nossa disciplina. Então, isso é um instrumento legal que faz com que você exija perante o Estado brasileiro de que, você me reconheceu, você disse quem é esse historiador profissional, e aí
é direito meu atuar onde houver espaço, seja público ou privado, em que requeira esse profissional. Não vai ser mais o cara do notório saber, que era justamente, muitas vezes o cara que tinha sido formado em direito, tinha sido formado em outra área muito aquém da nossa, que estava dando aula de história. Não. Se houver, essa pessoa é o historiador profissional, de acordo com aquilo que diz a lei. E a lei regulamenta isso. Ela regulamenta uma profissão, um ofício. Ela não regulamenta o saber, porque é uma dúvida de muita gente, de que a regulamentação da profissão regulamentaria o saber histórico, ou como o saber histórico deveria ser produzido. Não. Em nenhum momento a lei regulamenta o saber, ela regulamenta o ofício, a figura do historiador. Aquele que faz, enquanto profissional, a historiografia, ou que produz a historiografia enquanto profissional a partir dos lugares que a lei determina. A universidade, os programas de pós-graduação, os institutos de pesquisa. Isso é outro dado muito importante. A lei reconhece a universidade como esse lugar de produção do saber histórico no Brasil. Não é mais qualquer lugar, é a universidade. É ela que dá o diploma, ela que expede o diploma, ela que lhe garante essa profissão. E já articulando um pouco essa outra dimensão, eu acho que a gente tem, Evandro, diante desse cenário, desse contexto de negacionismos, não só da própria sociedade, mas muitas vezes institucionalizados desse próprio governo, a gente tem dois papéis aí a cumprir, que eu acho que a profissionalização ajuda neles, como eu já falei nesse primeiro sentido, mas o primeiro deles é um sentido coletivo. Precisa se organizar coletivamente enquanto comunidade. Não só como uma comunidade de pesquisa, de pesquisadores, mas como uma comunidade política também, que tem projetos de universidade, que tem projetos de sociedade, que tem projetos para a escola básica, que tem projetos para o ensino de história, e que a gente precisa ser ouvido em torno dessas questões que nos são muito caras. E a gente só vai conseguir ser ouvido, em grande medida, do ponto de vista político, institucional, se a gente está organizado coletivamente. E aí, aquilo que eu tenho defendido nos últimos 2, 3 anos, que é o fortalecimento da ANPU, como a nossa sociedade que nos representa, como esse lugar institucional, politicamente organizado, para sentar na mesa, para levar nossas reivindicações enquanto comunidade, não só do ponto de vista da pesquisa, que é fundamental. A gente precisa reivindicar, por exemplo, o retorno das bolsas para as pós-graduações, a gente precisa reivindicar o retorno da abertura de novos programas de pós-graduação Brasil afora, nas regiões onde ainda continuam sendo escassos, etc, etc. Que isso também é uma reivindicação, não deixa de ser uma reivindicação política. A gente só faz isso se houver a reivindicação política. Mas, coletivamente, a gente precisa estar organizado em torno dessas instituições. Da ANPU ou da ABE, como o pessoal do ensino de história se organiza em torno da ABE, mas também não só no sentido da pesquisa, no sentido de tornar essas instituições, essas associações da comunidade de historiadores a instituições políticas também que lutem, que reivindiquem. Porque não adianta apenas a gente produzir um saber histórico de qualidade, a gente fazer a crítica, fazer a análise da nossa realidade, se a gente, a partir disso, não constrói instrumentos de intervenção nessa realidade. Se a gente não consegue construir instrumentos políticos para tentar disputar o que é a nossa sociedade. Porque senão a gente vai ficar só no lugar da crítica, a gente vai ficar só no lugar da análise, mas quando for na hora de propor, e aí? Quem é que vai propor? A gente vai ficar esperando os outros proporem por a gente? A gente vai ficar esperando que o STF, a gente vai ficar esperando que a OAB, a gente vai ficar esperando que outras instituições cheguem e digam, os historiadores são importantes, a gente vai entrar em defesa deles. Eu acho que isso é um erro. A gente precisa se organizar enquanto comunidade, a gente está organizado do ponto de vista da pesquisa, mas a gente precisa estar mais organizado também do ponto de vista político. Individualmente, a gente precisa também estar ocupando esses diversos espaços. A partir dos lugares, claro, que a gente ocupa, a gente não vai, é muito difícil um historiador falar do ponto de vista nacional, mas a gente sabe que a gente tem historiadores com essa expressão nacional, e eles precisam ocupar esses espaços para quando houver um tema sensível na mídia, sobre ditadura, sobre o Holocausto, sobre esses diversos temas sensíveis, sobre escravidão, não seja um especialista de outra área que vai falar, mas que ele se coloque como referência a partir do saber que ele produziu na academia, como aquela figura que vai ser chamada para falar sobre aquilo. Eu acho que esse movimento a gente precisa fazer, tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual. E aí, eu estou me pensando aqui, enquanto historiador, não só como sujeito da pesquisa,
como o cientista que pesquisa, mas como um intelectual mesmo, que além de ser pesquisador, é aquele que atua socialmente, é aquele que pensa a sociedade na qual ele está inserido, o lugar no qual ele está inserido e como ele pode contribuir a partir do saber que ele foi formado, a partir do lugar que ele foi formado, com a melhoria dessa sociedade. Então, eu acho que a gente, enquanto historiador, a gente tem muito a contribuir nesse sentido. A gente só precisa voltar a sair dos nossos gabinetes, dos nossos lugares, da nossa sala de aula, do nosso lugar de pesquisa e começar a reivindicar também a participação nesses outros espaços, Evandro. Certo. Wagner, eu queria aproveitar esse tempo que nós ainda temos e pedir para você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa mais recente, né? Enfatizando aqui também o fato de que, além de professor, né, do Sistema Municipal de Ensino em São José da Coroa Grande, Pernambuco, você também é pesquisador, né, investigador do Grupo Proprietas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, sobre, né, você tem uma pesquisa aí no exterior agora a caminho, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse projeto, o tempo que ele vai durar, onde vai ser, e qual é o problema de pesquisa, o tema que você vai articular nessa pesquisa. Evandro, eu estou indo agora finalzinho de maio para Ghent, lá na Bélgica, sobre a supervisão do Beber Bevernage. E minha pesquisa agora é justamente discutir um pouco, problematizar um pouco disso que eu estou falando aqui com você na entrevista. É tentar pensar, na minha tese, no meu livro, eu pensei muito a pesquisa em história e o ensino de história a partir dele mesmo. E aí, ao longo da pesquisa que eu fui fazendo, várias brechas, vários outros fios foram ficando soltos. E aí, uma das questões que me colocou muito fortemente para a discussão é justamente qual a relação que essa constituição do campo disciplinar da história nos últimos 30 anos no Brasil se relaciona com esse plano mais geral. Primeiro, dessa noção de educação pública, ou como a história enquanto disciplina se insere dentro dessa dimensão mais geral da educação pública e como isso se insere dentro dos projetos de universidades que foram formulados ao longo dos últimos 40 anos no Brasil, começando com a reforma universitária lá no final da década de 60. Então, pensar como a história disciplinada se insere dentro desse contexto mais geral. É um pouco essa pesquisa que eu vou fazer, relacionando ela primeiro com a educação pública, com os projetos de educação pública que foram sendo construídos no Brasil ao longo dos últimos anos. Se a disciplina de história ainda é presente nas escolas, é porque quando se foi formular os projetos de educação pública, alguém disse que a história é necessária estar lá como disciplina. E aí isso não é um dado da natureza, porque se vocês lembram, no final dos anos 60 e dos anos 70, a história não estava lá como disciplina na educação básica, eram os estudos sociais. Ela volta como disciplina por uma luta dos historiadores da própria AMPU, por exemplo, naquele momento. Mas se ela volta, é porque dentro desse projeto de educação pública, ela tem um sentido ali. A história enquanto disciplina, ela tem um sentido ali. Para que ela esteja também na universidade, enquanto um curso de graduação. Exato. Então, dentro desses projetos de universidades que foram sendo construídos e pensados ali a partir do final dos anos 60, dos anos 70, o que era a educação pública e dentro desse contexto mais geral da educação pública, como é pensado a história e a disciplina. Eu acho que isso é uma questão que ficou em aberto para mim e que eu não consegui dar conta porque meu objeto de pesquisa na tese era outro. Mas isso vai me permitir pensar várias coisas, inclusive por que essa dimensão do ensino ficou subsumida em relação à dimensão da pesquisa, ficou em segundo plano em direção da pesquisa. E uma das hipóteses que eu estou levantando é que, em grande medida, o projeto de universidade que emerge com a ditadura é que a universidade é o lugar da produção da ciência, portanto, da pesquisa. É um dos projetos daquele. Aí você tem o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação, que a pesquisa vai ser feita nas pós-graduações, e aí, quando você vai ver a dimensão do ensino quase não está presente lá, é o cara que é formado que vai para a universidade para ser cientista. A universidade quase que exclusivamente como lugar da pesquisa e da ciência. E aí, se você pega os projetos de universidades anteriores, se você pega, por exemplo, um cara como o Anísio Teixeira, o Anísio Teixeira tinha uma grande preocupação nos seus projetos de universidade. Para ele, a universidade tinha 3 sentidos. Era formar o pesquisador, o cientista, mas era também formar os professores que iam atuar na educação básica e também no ensino superior, mas também formar as lideranças que iam dirigir a sociedade brasileira. Então a universidade tinha uma outra função, era um outro projeto, entende?
Então, dos anos 80 para cá, a universidade fica quase que exclusivamente resumida à formação do pesquisador de excelência, por mais que ela continue formando o professor. Mas o professor ali muito ainda num segundo plano. Entende? Então, um pouco disso que eu tô querendo, que eu vou pensar no meu estágio de pós-doutorado lá na Bélgica. Ele vai durar um ano, agora do final de maio até iníciozinho de maio do próximo 2023. Muito bom, um tema muito importante, até porque vai articular, né, como você disse, as pesquisas de pós-graduação, mestrado, doutorado, ela tem recortes, né, mas você vai poder desdobrar e associar a sua experiência, né, profissional com a pesquisa e pensar esse problema mais amplo agora, né, que pelo que eu entendi é justamente essa quebra, esse corte que se estabelece num certo modelo de universidade entre a produção científica e, como você dizia, a divulgação pública, a disseminação pública desse saber, desse conhecimento científico, que acontece majoritariamente pelas escolas, né? Exato. De uma forma ou de outra, o maior público que é atingido, né? A gente pode... Até porque tudo que você falou, a questão do reconhecimento de profissionais que têm pesquisas em temas sensíveis ou em temas públicos, e a reivindicação de que esse profissional seja convidado. Nem sempre acontece, né? Ser convidado para ir à televisão, ir ao rádio, se manifestar, marcar uma posição uma posição profissional, um ponto de vista da história para aquele problema. Isso nem sempre acontece. E tudo isso é importante. Então, como muitas vezes nós não estamos nos meios de comunicação de massa, vamos colocar assim, claro que a internet mexeu muito com isso, mas ainda são importantes, como a televisão e o rádio, mas estamos nas escolas, inclusive lutar pela garantia de que permaneçamos na escola é importante também, como você disse, porque em momentos não tão distantes no tempo, nós fomos retirados, a história saiu, foi retirada dos currículos, não aparecia como um campo, né? Então, e foi uma conquista depois da ditadura militar, né? Enfim. Tudo isso eu acho bem interessante, muito importante. Mas para a gente ir encaminhando aqui o encerramento da nossa entrevista, Wagner, eu acho que tem muito a ver, essa última pergunta, ela tem muito a ver, né? Talvez ela consiga amarrar muito do que a gente conversou, e foi muito interessante tudo que a gente conversou aqui nessa hora. Mas eu queria que você colocasse agora essa pergunta. Eu sei que ela é difícil de responder, porque é um pouco assim, sempre são respostas um pouco, todo mundo coloca assim, isso é meio impressionista, eu vou falar a partir assim um pouco de hipótese, porque é difícil a gente ter um retorno, que é uma outra preocupação também desse projeto, assim, como é que o que a gente fala, escreve, faz, enfim, chega nas pessoas, né? Como é que uma live, você participa de uma live, e aí você é ouvido e assistido, mas raramente você tem um retorno para além do seu círculo mais próximo, você não sabe como alguém que você não conhece ouviu e entendeu, né, ou não entendeu, enfim, aquilo que você falou. Esse retorno ele é importante a gente pensar também, né? E então a pergunta para fechar, né? Pergunta que eu coloco para você, que são duas, na verdade, é uma pergunta dividida em duas. Como é que você acha que o tempo histórico hoje, né? Vamos pensar assim bem no nosso presente imediato. Como hoje o tempo histórico faz parte no seu ponto de vista assim da vida das pessoas, né, e todos os problemas que envolvem essa pergunta, né, acho que muito do que foi colocado antes diz respeito a isso, e também como você, né, você no sentido assim mais pessoal, mais íntimo também, percebe que a história atribui um sentido para a sua vida. Evandro, eu vou construir essa resposta a partir muito da minha experiência na educação básica e de algumas experiências mesmo que eu tenho vivenciado ao longo dos últimos 15, 20 anos, que é o tempo mais ou menos que eu estou atuando nesse espaço. Em relação a como é que as pessoas se relacionam com o tempo histórico, eu acho que a gente se relaciona cotidianamente com ele, muito embora a maioria das pessoas não tenham consciência, porque a gente vive sempre fazendo projeções. O que é que vamos fazer amanhã, a partir daquilo que a gente fez ontem, a partir daquilo que a gente foi construindo, mas a maioria das pessoas não tem essa dimensão. E isso, na sociedade brasileira, como a brasileira, é algo muito, muito difícil de você lidar, porque me parece que essa dimensão do tempo histórico, ou da história como nós, historiadores, pensamos, não é um direito para todo mundo. Não é um direito para a maioria das pessoas. São poucas pessoas na sociedade brasileira que têm direito ao tempo histórico. E em que sentido eu coloco isso? Tem uma expressão muitas vezes muito comum, e quem trabalha na educação básica já escutou isso, ou até mesmo no senso comum já escutou isso, de você dizer que as pessoas são sem futuro.
esse menino é sem futuro, você é sem futuro. Isso está muito ligado a esse não direito que as pessoas têm ao tempo histórico. Quando eu digo que a pessoa ela não tem futuro, é porque eu estou dizendo que ela não tem a capacidade de constituir experiências sobre aquilo que ela faz no presente e projetar isso e fazer disso memória, para projetar aquilo que ela quer para amanhã, para depois de amanhã ou para as gerações futuras. Eu estou dizendo que ela não tem direito ao amanhã. Eu estou dizendo que ela não tem direito a uma perspectiva ou expectativa de futuro. O que eu estou dizendo é que ela só tem o hoje, ela só tem o agora. Infelizmente, a gente tem na sociedade brasileira uma gama enorme de pessoas que, infelizmente, só tem direito ao agora. Elas não têm condições de projetar o futuro e nem minimamente de construir espaços de experiência a partir daquilo que elas têm. E aí eu vou pegar uma experiência que a gente viveu recentemente, que é justamente a experiência da Covid-19. Eu estava discutindo isso até com os colegas lá no grupo que a gente tem, de como a gente corre o risco da Covid-19 só se transformar em trauma para determinadas parcelas da sociedade brasileira. Para a maioria da sociedade brasileira, sobretudo para os mais simples, para os mais humildes, para os mais vulneráveis, a Covid não é um trauma. Não é um trauma porque essas pessoas elas não conseguiram fazer experiência da Covid, elas não vão conseguir fazer memória da Covid, porque essas pessoas elas morrem cotidianamente de fome, da violência estrutural que atravessa a sociedade brasileira, os grotões desse país. Então, se morreram pessoas da família dela por Covid-19, continuam morrendo pessoas da família dela, inclusive nesse momento que a fome volta a graçar na sociedade brasileira, de fome, de miséria, de violência, seja policial, seja do tráfico, seja lá do que for. Então, como é que eu vou fazer experiência de um evento doloroso se o evento doloroso, se a violência, se a morte é cotidiana na minha vida? Então, eu não consigo projetar isso, eu não consigo construir isso como experiência e nem fazer disso memória. Então, eu não consigo projetar isso para o futuro. Então, isso não vira trauma para gerações que vêm para aqueles que vêm dentro daquela comunidade ou dentro daquela classe social. Para a classe média ou para as classes médias mais privilegiadas, isso é mais fácil. Porque quem perdeu vítimas na sua família para a Covid, muito dificilmente vai perder para a violência como as classes populares ou para outras violências como as classes populares perdem. E daquilo eu faço experiência, porque foi traumático, eu perdi um ente querido, e eu faço daquilo memória. E essa memória vai reverberar no tempo, ou seja, vai ser projetada no futuro para a maioria dos meus descendentes. Então, para mim, a Covid é um trauma. Eu perdi parentes, eu perdi amigos, eu perdi diversas pessoas. Eu consigo projetar isso no futuro. Eu consigo fazer memória disso. Então, acho que a gente tem uma dificuldade enorme de pensar ainda a história, e aí por isso que eu bato novamente nessa ideia da história pesquisada, nessa relação direta com o ensino, porque é justamente a partir da formação, a partir da educação de base, ali você formando, você construindo isso, você alfabetizando historicamente as pessoas em torno dessa noção de tempo histórico, que você vai construindo nela as próprias ideias de passado, presente e futuro. O que é que eu devo reter do meu passado? O que é que desse passado é a experiência que eu devo levar para projetar em direção aos futuros que eu quero construir? Entende? Então, isso para mim hoje é uma questão central. É um pouco disso que eu faço enquanto pesquisador e também daquilo que eu faço enquanto profissional onde eu atuo. Dar às pessoas, ou dar à maioria das pessoas, o direito à história. Dar o direito à história é, inclusive, garantir o futuro para elas. Ou garantir que ela pense em termos de futuro. Porque, imagine, uma pessoa que não sabe o que ela vai comer à noite, como é que eu posso pedir para ela projetar o que ela quer daqui a 10 anos? E aí, por que a fome é um trauma no Brasil? Ou na maioria das regiões brasileiras, sobretudo no Nordeste? Porque ela é cotidiana, ela está ali. Então, ela é um trauma. Ela passa de geração em geração. A seca, durante muito tempo, no Nordeste foi um trauma. Mas, infelizmente, para essas novas gerações que não passaram pela violência do que era a seca no Brasil, isso está desaparecendo. Porque as gerações mais novas não conseguem mais fazer memória da seca. Você não tem mais gente morrendo de sede. Entende? Foi uma política pública que fez isso. Mas ela começa a desaparecer como trauma. A fome não. A fome ela ainda é permanente. Entende? E do ponto de vista individual, eu acho que a história nos ajuda e me ajuda muito a lidar com essas mudanças, entendeu? A lidar com essa ideia do tempo que passa, a me relacionar melhor com o mundo em que eu vivo, com a realidade em que eu vivo, tendo a dimensão de que
esses eventos traumáticos não vão deixar de existir, por mais que a gente lute por construir uma sociedade mais justa, mais plural e mais democrática, mas a gente não tem esse poder de, por mais que a gente projete diversas expectativas de futuro, a história se faz num processo do qual a gente não tem um controle absoluto. Mas quando a gente entende que a história é esses diversos modos de lidar com a temporalidade, isso ajuda a nos posicionarmos melhor diante desse mundo, diante dessa nossa realidade, a pensar ela a partir desse olhar específico do historiador, a entender que as coisas ruins, ou que a gente nomeia de ruins, não duram para sempre. Elas podem durar durante um determinado período, mas elas mudam. Assim como as coisas que consideramos boas, elas podem mudar de um tempo para outro. Então, isso ajuda a gente ter uma clareza maior de lutar por aquilo que a gente considera uma sociedade democrática, uma sociedade justa, uma sociedade plural, daqueles valores que a gente elege como fundamentais para uma vida coletiva, para uma vida habitável, para uma vida mais parcimoniosa. Ok, gostei muito da sua resposta, assim, algo que eu sempre falo em sala de aula também com os alunos, vai um pouco nesse sentido do que você traz, Wagner, nessa última resposta, assim, essa ideia de que a história deve ser isso também, um conhecimento capaz de fornecer recursos de defesa, né, para que a gente enfrente a injustiça do mundo. Eu falo muito nisso em aula sempre, assim, e vai nessa direção, tanto do que você falou diretamente, né, que você diz que a história ajuda você a, de uma certa forma, se defender, então, desses contextos aí que mudam, né, e que muitas vezes pioram e que são muito pesados e difíceis, né? Eu acho que isso é um ponto importante. E quando você fala na questão do direito, né, então por que é importante continuar tratando de história nas escolas, nas universidades, no espaço público? Bom, é um motivo mais do que suficiente, né, depois de tudo que você falou. Muito obrigado pela entrevista, foi ótima, Wagner. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Evandro, a você, ao convite, ao SERES, ao Grupo de Trabalho de Teoria da História da Historiografia da AMPU e à SBTHH. Muito obrigado. Ok, obrigado. E, bom, na semana que vem nós temos uma nova entrevista aqui no canal do Departamento de História do SERES. Lembrando que também, em simultâneo, né, as entrevistas são lançadas no canal do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, né? Então, ao mesmo tempo, entram nos dois canais, está acessível, então, para todos que estão inscritos nesses canais acompanharem, tá bom? Muito obrigado, boa tarde novamente e até a próxima.